Rapaz, quero falar para você hoje de algo muito interessante que tem acontecido comigo através da oração. Eu pensava que eu sabia de Deus, eu pensava que eu tinha uma intimidade com Deus, e eu sempre busquei a Deus em oração pelas madrugadas, e eu estou vivendo um momento como Jó. Eu conhecia Deus só de pregações, só de ouvir falar. E hoje, depois de um processo de buscas, é como se eu o visse, ainda que possa parecer algo contraditório, mas eu posso garantir para você, há uma experiência sensacional com Deus através da oração. Quando o Senhor diz, aquele que me busca me acha, quando me busca de todo o coração, aquele que me busca, eu me deixarei achar. Isso tem acontecido comigo. Tenho buscado a Deus e jamais aprenderia lendo ou ouvindo pregações aquilo que eu tenho aprendido no silêncio, aquilo que eu tenho aprendido na comunhão com Deus através da oração. E quero desafiar você a experimentar essa realidade, porque Deus não é a nossa imaginação, Deus é a realidade que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É muito real essa presença de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Eu tenho vivido essa experiência. E não só vivido essa experiência, eu tenho testemunhado a respeito desta experiência a outras pessoas. Passei a ver a Deus em uma outra realidade, depois de 44 anos dentro de uma igreja, ouvindo pregações, mas passei a viver uma realidade da percepção de Deus, como se Ele tivesse me ouvindo, me vendo, e naquele diálogo formal entre duas pessoas. Isso é fantástico e é real. Eu quero desafiar você que está me assistindo nesse vídeo a buscar essa experiência, a sair do convencional da oração, aquela oração vaga, aquela oração vazia, aquela oração onde você fala para você mesmo, e a oração que você deseja falar, você deseja orar, então você passa a orar, mas não é essa a oração. Eu estou falando de uma oração onde você tem na ponta da tua fala o Senhor Deus te ouvindo. É algo extraordinário. Você começa a orar 10 minutos. A princípio, você quer orar, digamos, 30 minutos. Querido, deu 1 hora, 1h30. Você está ali porque o papo está bom, a conversa está boa. Deus está se revelando coisas que você jamais iria conhecer apenas lendo Bíblia ou ouvindo pregações. Algo extraordinário. Esse é um convite que eu faço a você. Busque essa experiência com o real, com Deus real, porque ela existe. Essa experiência com Deus, essa experiência real com Deus, ela existe. Para todos aqueles que eu acredito que queiram buscá-lo para esse propósito, para ter esse encontro, não apenas querer falar com Deus, não apenas sentir-se obrigado a orar ou ler a Bíblia. Não, é o princípio da comunhão, da intimidade, é o princípio do Emanuel, você e Ele nesta casa, você e Ele no seu corpo, você e Ele numa comunhão de amigos, uma comunhão familiar, e Deus te revelando coisas, revelando mistérios, como tem acontecido comigo. Eu posso falar isso para você porque eu tenho experimentado isso.
tenho experimentado uma dimensão que eu nem imaginava que existia. Sim, eu jamais imaginei que era possível essa convivência em realidade com Deus. Hoje eu vejo Deus de uma outra forma, eu vejo a pessoa do Senhor Jesus de uma outra forma. Hoje eu tenho alegria na palavra de Deus, eu tenho alegria na oração. E eu sempre li muito, eu sempre orei muito, mas dentro daquela condição convencional de leitura, de oração. E hoje eu experimento uma convivência com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha, tem sido fantástico. A palavra que eu digo para você é: tem sido fantástico essa experiência. E quando eu te convido a buscar, a viver essa experiência, eu falo para você de uma realidade. Eu falo para você nada eclesiástico, nada religioso. Eu falo para você de uma realidade em Deus, uma realidade de comunhão com Deus. Quando nós lemos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, de várias pessoas, vários personagens com esta convivência de realidade, eu estou vivendo isso. Posso garantir para você, eu estou vivendo isto, uma realidade com Deus. E tenho aprendido que a pregação, você prega o Evangelho, a salvação você entrega, a salvação você dá, você manifesta. E isso eu tenho procurado fazer no meu ambiente, em células, na igreja, com os meus amigos, no meu meio. E essa experiência com Deus tem como que aberto uma visão missionária, uma visão de uma atalaia do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus, que apesar de sempre ter evangelizado, ter um ministério evangelístico, nunca exerci o evangelismo desta maneira. Nunca. Não prego apenas com palavras. Eu percebo as pessoas olhando para mim e percebendo que Deus está comigo, percebendo algo nem além de uma expressão física. E isso é extraordinário. Pessoas que, assim como dizia Jesus, aquele que vê a mim vê o Pai. Não estou sendo presunçoso, mas na minha relação com pessoas parece que é isso que eu percebo ao conversar com pessoas, como se elas estivessem vendo algo indescritível quando eu converso com elas. É como se não fosse apenas palavras, nem ou sons da minha boca. Eu percebo as pessoas olhando para mim, olhando para minha boca, e como se elas estivessem captando ou recebendo cada palavra daquela de maneira, não nos ouvidos, não pelos ouvidos, mas recebendo as palavras de uma forma inimaginável. É algo extraordinário. Por isso eu convido a você, experimente ver um tempo com Deus em oração, experimente viver esse tempo de busca com Deus, para que você tenha esta realidade de comunhão, de convivência, uma vida conjunta com Deus, como eu estou experimentando. Em o nome do Senhor Jesus, eu te convido a viver esta verdade, esta realidade, através da oração. Tire um tempo de oração, tire o seu momento de oração, não para ser um compromisso seu de orar ou de ler Bíblia,
mas tire um momento para você entrar em comunhão com o Pai, para vocês terem uma conversa de amizade, de amigos, familiar, como eu estou tendo. Um grande abraço, Deus te abençoe muito, espero que você tenha essa experiência que eu estou tendo. Até mais, Deus te abençoe muito.